Aquilo que sai da nossa boca não volta mais atrás. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma, cuidamos da nossa mente e do nosso corpo para entender tudo aquilo que Deus tem reservado para mim e para a sua vida. Bom, hoje, cenário aqui diferente, né? Não sei se dá para vocês verem aqui um pouquinho. Bastante verde aqui atrás. A gente está num retiro com alguns irmãos da igreja. Estamos aí aproveitando dias de comunhão, dias para estarmos aí junto, né, afiando o nosso machado, afiando os relacionamentos. Tem sido bênção. E para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, né? Seja bem-vinda. Nós falamos sobre saúde mental cristã. E eu quero convidar você assim que finalizar a live, você pode entrar lá no nosso perfil, acessar o canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. No Instagram vocês já estão, né? Mas no Telegram também temos ali uma opção para vocês estarem nos acompanhando. E temos hoje também a possibilidade de você cadastrar o seu e-mail para poder receber aí notícias, enfim, ficar antenado com tudo aquilo que tem acontecido, quando as nossas séries forem ao ar, quando os estudos, né, forem ao ar. Lá você vai poder ficar informado, atualizado. Aqui no Instagram você pode assinar e também ativar o sininho, né, para receber todas as notificações de quando estivermos ao vivo ou quando tivermos, né, novas publicações, tá? Quando a gente fala sobre a questão do nosso interior, né? Aquilo que está dentro da gente, que nós colocamos para fora, muitas vezes nós não cuidamos ou não colocamos um filtro nas nossas palavras, né? Agimos por impulso, ou seja, muitas vezes retrucamos ou damos aquilo que recebemos de bate-pronto. E isso é um pouco perigoso, porque nesses momentos que a gente retruca, que a gente fala, que a gente solta coisas sem filtro, né? Então nós acabamos muitas vezes ferindo pessoas, dizendo palavras as quais nós não gostaríamos de dizer, né? E depois para consertar dá mais trabalho, não é verdade? Dá trabalho sim a gente tentar consertar aquilo que foi feito, aquele coração que foi ferido, aquele relacionamento que por algum motivo acabou sofrendo, né, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Mas não apenas isso, não apenas no campo daquilo que falamos que pode atingir as pessoas, mas também naquilo que falamos de um modo geral, né? O que será que tem saído do nosso coração? O que tem saído da sua boca, né, da sua língua? O que você tem proferido aí no teu dia a dia, seja em qualquer situação que você se encontre? Então, a palavra nos traz um versículo, e ele está lá no Salmo 19, versículo 14, que ele nos diz o seguinte, né? Eu vou ler aqui na versão da Nova Bíblia Viva em português. Aqui o salmista ele fala: desejo que as palavras da minha boca e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor, minha rocha e meu libertador. Ora, eu quero chamar aqui a sua atenção porque o salmista ele não fala apenas daquilo que é falado simplesmente por falar, né? Não apenas dessas palavras que são audíveis, né? Aquelas que a gente fala e as pessoas conseguem ouvir. Porque se você pegar outras versões, ele vai dizer, por exemplo, na versão da Almeida século 21, que é a Bíblia, inclusive, que eu uso, né, para fazer aqui os nossos devocionais. A versão diz o seguinte, da Almeida: as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis. E a outra versão diz: as palavras da minha boca e os meus pensamentos íntimos. Ou seja, mesmo aquilo que ainda não saiu à nossa boca, mesmo aquilo que não foi verbalizado, que não foi proferido, né, que não foi colocado para fora, até nisso eu e você precisamos cuidar, né? Então essa palavra que nasce no coração, que nasce no nosso íntimo, que nasce no interior, elas precisam o quê? Estar alinhado
a vontade de Deus. Como o salmista diz, olha, eu peço que essas palavras, que essa meditação, que aquilo que está no meu íntimo seja agradável a Ti, porque o Senhor, Ele ausculta o nosso coração. O Senhor conhece as nossas intenções antes mesmo de nós colocarmos em prática, né? Ele conhece as palavras da nossa boca, mesmo antes dela chegar à nossa boca. Então, minhas irmãs, meus irmãos, é muito importante, né, que nós tenhamos esse cuidado e esse zelo por aquilo que sai da nossa boca. E aí talvez você esteja se perguntando, mas como que eu posso fazer isso? Né? Como que eu posso me tornar uma pessoa que coloque um filtro, ou que mude as atitudes, que mude as palavras, que mude, né, o meu jeitão de falar? E o interessante é que a própria passagem nos dá uma dica, porque as palavras, elas nascem do íntimo, né? Elas nascem do fundo do seu coração. Então a pergunta que nós devemos nos fazer é: do que eu tenho me alimentado? Porque aquilo que entra pelos meus ouvidos, aquilo que entra pelos meus olhos, é que vai ser germinado no meu interior. Então é muito importante você cuidar com esse alimento, né? Aquilo que você tem ingerido, aquilo que tem feito, tem formado o seu caráter, a sua personalidade, tem formado o seu eu, né? Então tudo começa por aquilo que nós colocamos para dentro. Tudo que nós colocamos para dentro irá interferir naquilo que nós colocamos para fora. Então o nosso íntimo, ele precisa ser germinado, né, de boas sementes. A gente precisa plantar o amor, a gente precisa plantar a paz, a gente precisa plantar a complacidade, enfim, né, a esperança, para que as nossas palavras daí sim estejam de encontro aqui ao pedido do salmista, né, o pensamento do salmista, para que tudo que você fale, para que tudo que você venha proferir, ou até mesmo profetizar, seja agradável ao Senhor, né? E ele coloca aqui, o Senhor é o quê? A minha rocha e Ele é o meu libertador. Então saiba que em Deus você tem essa segurança de um alicerce firme que te sustenta, né, que te guarda, que te mantém de pé, né? Essa rocha é quem te firma na sua vida, é quem te dá a estrutura necessária para que você não balance, né? Para que você não venha titubear naquelas coisas que queiram te derrubar. E o libertador, né? O salmista fala que Deus é aquele que nos liberta. Liberta de quê? Não apenas daquelas coisas que nos prendem, que muitas vezes colocamos em oração, né? Muitas vezes pessoas que tentam nos prender através de palavras, muitas vezes o inimigo tenta nos cercar, nos aprisionar, criando situações de várias formas, né? Mas principalmente que Deus venha também libertar o nosso interior, que Deus venha libertar o nosso eu, que Deus venha libertar a nossa mente, os nossos pensamentos, né? Que Deus venha libertar as nossas vontades, os nossos desejos, que Deus venha libertar você de você mesmo. O principal aprisionador das nossas vidas, nas maiorias das vezes, somos nós mesmos, com pensamentos, com crenças limitantes, né? Com feridas que carregamos na alma, feridas do passado, coisas que nos machucaram, coisas que não conseguimos liberar perdão. Então tudo isso vira um cárcere da nossa alma, e quem padece, quem sofre com tudo isso é você. Mas eu quero nessa manhã trazer essa palavra para a sua vida, essa palavra de conforto, essa palavra também de exortação, né, para que você mude os seus caminhos, para que você mude aquilo que você está se alimentando, para que você busque ser uma pessoa melhor. Ninguém nasce pronto, né? Eu não nasci pronto, você não nasceu pronto, e nós estamos aqui para aprender, para crescer, para nos desenvolvermos segundo a palavra de Deus. Então nós temos aqui toda a instrução, né, as regras, os ensinos, os preceitos necessários para que a gente se fortaleça na fé, para que a gente se fortaleça no amor e em tudo aquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Amém? Faz sentido, pessoal, isso aqui que eu estou conversando com vocês? Faz sentido? Tudo aquilo que
que nós colocamos para fora começa com aquilo que nós colocamos para dentro? Quem está online aí já vai digitando, né? Enquanto isso aqui, ó, vocês aproveitarem mais um pouquinho aqui da vista. Estou sendo pinicado aqui, pessoal, por uns bichinhos. Mas olha aqui que lugar maravilhoso, ó. Pessoal fazendo caminhada, já teve uma turma ali que saiu para fazer caminhada. Olha lá, o sol tá abrindo, tava meio nublado, mas tá um dia bonito. Ó, a Dani colocou, sim, mulheres em reforma, amém. A Janúzia, eu preciso mudar muito, ó. Reconhecer que precisamos de mudança, né, já é um forte indicador de que você está no caminho da mudança. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, Janúzia, que Deus continue, né, te dando aí força, orientação, né, abrindo a sua mente para as coisas do reino, para tudo aquilo, né, que Ele tem reservado para a sua vida. Pessoal, eu quero encerrar então aqui o nosso devocional, né, desejando a você um excelente dia, né? Que Deus venha realmente a te abençoar no dia de hoje, esse sábado, que Deus venha te fortalecer, que Deus entre com provisão na tua casa, na vida da tua família, que Deus venha estabelecer o alicerce do reino no seu lar, que você possa prosperar em amor, prosperar em graça, né? Prosperar em todas aquelas áreas que Deus tem reservado para a sua vida, né? Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos inundar dessa presença até que de fato venhamos a transbordar, né, todos os frutos do reino, tudo aquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas. Eu tenho certeza que o que você tem experimentado de Deus ainda é muito pouco diante do que Deus quer entregar para você. Então não tenha medo de se expor para Deus, não tenha medo de adorar a Deus, não tenha medo de fazer a sua vontade, não tenha medo de verbalizar, não tenha medo de declarar na sua casa que a sua casa é local santo, é local do Senhor, e onde você coloca a planta dos teus pés, ali o Senhor está. Então creia nessa palavra, tome posse. Você é um cidadão, uma cidadã do reino de Deus. Você pertence a um reino poderoso, você serve a um Deus que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Então, nessa manhã declare, você está passando aí por problema, está passando por batalha, está passando por guerra, então faça a sua parte, jejum e oração, que Deus com certeza estará contigo, Deus estará te dando livramento, Deus estará trazendo cura para a vida da sua família, para a vida do seu filho. Você tem um filho que está desviado, que está com problema, declare, nós declaramos a vitória na sua vida, na vida dele, em nome de Jesus, que ele venha sair dessa vida de drogas, que ele venha sair dessa vida de prostituição, que ele venha se ajoelhar na presença de Deus e reconhecê-lo como único e verdadeiro Senhor, que Deus possa transformar a vida dos nossos, porque eu tenho certeza que nenhum deles será deixado de fora. Então, Deus abençoe a sua vida, que tem se colocado aí como coluna, né? Orando, jejuando, pagando o preço. Realmente não é fácil, nós sabemos que existe uma batalha, né? Existe uma luta, mas é possível sim, nós temos promessa, né? Nós temos aí um livro com várias promessas para a minha e para a sua vida, então apenas creia, né? Creia e faça a sua parte, que Deus com certeza absoluta, né, fará dele, porque Ele é Deus, foi Ele quem estabeleceu essa aliança conosco. Quem mais que entrou aí, pessoal? Meu amigo aí, ó, o Herbert, né? O Herbert aí com as chaves do reino. A gente tem crescido muito através dessa rede social nova, o Clubhouse, né? Temos tido a oportunidade de abençoar a vida de pessoas, né? Compartilhando o Evangelho, trazendo vidas para Jesus, novos convertidos, pessoas também que estão voltando para Cristo. O meu amigo aqui, ó, lá do Nordeste, cadê? O Flávio, palavra tremenda, abraço, Flávio. Quem mais? A Josi, com certeza faz sentido sim, só exalamos o que está dentro de nós, né? Lavanda exala cheiro de lavanda, né? Não tem como você ter uma lavanda no campo e ela exalar um outro aroma, né? Então, se você é cristão, você tem que exalar o aroma de Cristo. Quem mais? Reino Herbert, imaginando muito
os irmãos no reino. Amém, meu irmão, né? Que esse reino invisível e ao mesmo tempo visível, né, por um lado, cresça cada vez mais, tá? Pessoal, só mais o último convite para vocês. Nós temos o devocional aqui todas as manhãs, certo? Hoje passamos um pouquinho do horário, espero que vocês entendam. A gente está numa situação aqui um pouco diferente, né, da nossa rotina, mas é bênção de Deus. Os nossos devocionais são de segunda a sexta, né, às 8 horas, 8h01, e sábado e domingo às 9h01. Amanhã também pode ser que atrase um pouquinho, tá? Mas eu estarei com vocês no nosso propósito. Para quem está entrando agora, são 365 dias, né, de devocional, onde nós iniciamos no dia 1º de janeiro e vamos terminar no dia 31 de dezembro desse ano. E eu tenho testemunhado aqui milagres, né, de pessoas que estão sendo transformadas por esse momento que temos passado juntos, tá? Depois eu vou trazer alguns testemunhos aqui para vocês do que Deus tem feito. Vocês não fazem ideia do que Deus está operando, né, hoje através das redes sociais, e através desse aparelhinho aí que você está na mão, né, do celular. Deus está fazendo coisas tremendas, porque Deus não se limita, né? Deus não está limitado a um espaço geográfico nem a uma situação. Deus, ele é totalmente autêntico em tudo aquilo que ele faz, embora as ferramentas hoje sejam diferentes, né, das ferramentas que a gente tinha lá na época dos Hebreus, na época do Novo Testamento, enfim. Então a tecnologia está aí para isso, né? Às quartas-feiras nós temos as nossas aulas às 20 horas, né, em torno de 60 minutos de aula, trazendo assuntos importantes para quem quer cuidar da sua saúde mental, né? Cuidando principalmente de questões de ansiedade, de depressão, né? São os nossos temas principais, busca de autoconhecimento, né? Quem é você em Cristo, qual o seu papel, qual a sua missão, qual o seu propósito. Muitas pessoas aí perdidas sem saber por que estão aqui, por que Deus está chamando. Então nós queremos ajudar você nesse crescimento. E o outro pilar que nós trabalhamos é também a restauração da alma, né, através de cura interior, através de libertação de traumas passados. Né, aquelas palavras, vou usar o termo maldição, né, eu já falei para vocês que eu não acredito em maldição hereditária, mas muitas pessoas usam o termo de maldição relacionado a feridas do passado, a feridas que muitas vezes foram os pais, né, que abriram na sua alma, foram pessoas queridas, próximas, avós, tios. Então, tudo isso é passível sim de tratamento, a gente pode evoluir, não fique preso a essa situação, porque quem acaba perdendo com tudo isso é a sua família. Né? Às vezes o seu casamento não vai bem, às vezes o seu relacionamento com os filhos não vai bem, às vezes você não prospera na sua empresa. Tudo por causa do quê? De feridas não curadas na alma. Você é um crente em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, né? Você é um convertido, você vai na igreja, você participa da comunhão com os irmãos, você ceia, você dizima, você participa de ministério, porém o seu corpo e a sua alma estão cheios de mazelas, né? E aí isso aí acaba te bloqueando em várias áreas da sua vida, inclusive em algumas questões espirituais, né, que você não consegue romper. Por quê? Porque você está limitado, né? E o diabo, como um acusador, um aproveitador, como ele entende essas situações da condição humana, ele acaba muitas vezes te aprisionando em cima dessas circunstâncias. Mas eu quero aqui declarar em nome de Jesus que nós vamos colocar um fim nisso, né? O nosso trabalho aqui na terra é de semear coisas boas, semear o reino, né? Gerar frutos para que você cresça em graça, para que você tenha um lar abençoado. Eu não estou dizendo que você vai ficar livre de problemas, porque todo mundo tem problemas, né? Eu tenho discussões às vezes com a minha esposa, tem horas que a gente não se entende, mas ao mesmo tempo nós aprendemos a usar certas ferramentas para poder entender esses momentos, contorná-los, né, e vivermos em paz, né? O meu primeiro ano de casamento, eu nem sei por que eu estou falando isso, mas enfim, Deus está colocando no meu coração, mas o meu primeiro ano de casamento, meus irmãos, foi um ano quebrando pau com a minha esposa, né? Um ano. Eu formado em teologia, minha esposa formada em teologia, os dois dentro da igreja, né, com ministério. Chegou um momento que nós estávamos até pastoreando uma igreja na cidade de Itajaí,
Mas dentro do nosso lar, a gente quebrava o pau quase todo dia, né? Por quê? Porque a gente não tinha maturidade na época para lidar com um relacionamento. A gente não fez curso de casamento, de se relacionar com uma pessoa diferente. Você sai de casa, ou seja, você nasce dentro de uma família onde você tem as referências do pai e da mãe, né? Às vezes você convive com irmãos, se você não é filho único, né? Então você tem irmãos para conviver, você tem seus círculos de amizade, seus tios, seus parentes, então você vem desse universo. Daqui a pouco você se junta com outra pessoa, né? Eu sou do Nordeste, ou seja, não estou falando que isso é bom e nem ruim, mas quer dizer o quê? Que eu venho com uma bagagem cultural nordestina. Encontro a minha esposa no sul do Brasil, né, no estado do Paraná. Ela vem da cidade de Santa Catarina, os pais gaúchos. Então observe que são duas culturas muito diferentes, né? Muito diferentes. E aí os dois se amam, né? Encontram ali um propósito em Deus, né? De se unirem. Mas aí, meus irmãos, nós não estamos prontos. Eu não estava pronto para um casamento, a minha esposa não está pronta para um casamento, né? Então nós tivemos que passar por um processo muito doloroso, né? Chegamos ao ponto de quase nos separarmos por 2 vezes, por não saber lidar com situações adversas, com problemas. Mas o que aconteceu? Nós crescemos, né? Fizemos encontros de casais, fizemos cursos, lemos livros a respeito, né? Hoje mesmo esse retiro aqui, que eu comentei com vocês, esse retiro ele é um retiro de casais, né? Esse retiro era para ter acontecido em 2020, né? E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, colocamos essa nova data para 2021. Acabou que isso desanimou um pouco boa parte do grupo, né? Nós éramos em mais de 50 casais para fazer esse retiro. E o grupo acabou desanimando, e moral da história é que hoje nós estamos aqui entre alguns irmãos, né? Como já tinha pago a estadia aqui nesse hotel, então a gente acabou vindo para ter um momento de comunhão, né? A gente não está tendo aquela ministração como teríamos com o preletor, falando especificamente para casais, mas está sendo um momento muito proveitoso, né? A gente está aqui com os nossos pastores da igreja, com os líderes de ministério, né? Eu sou líder de ministério, minha esposa ela canta também no louvor, ela inclusive é líder do ministério de louvor, e nós estamos tendo um momento aqui preciosíssimo na presença de Deus, né, podendo compartilhar uns com os outros. Então eu quero deixar essa palavra aqui para você, de que a gente precisa crescer, né? Paulo diz que não podemos ser mais criancinhas na fé, né? Tomando leitinho. Leitinho é bom quando se é novo e é necessário, porque a criança não tem dente para estar mastigando. Agora, se você tem uma arcada dentária bonita aí na sua boca, chegou a hora de comer um alimento sólido, de comer carne, né? De mergulhar na palavra de Deus, né? De realmente fluir em tudo isso que Ele tem para a minha e para a sua vida, né? A Ivone colocou aqui, seja bem-vindo, Ivone. O meu também, irmão, a fase de adaptação. Olha aí, não é fácil, né, Ivone? Não é fácil, é difícil, gente. Quem mais? A Ivone colocou também, tenho 15 anos de casada, uma bênção, né? E o interessante é isso, quanto mais tempo passa e quanto mais você aprende a se relacionar e a lidar com a situação, vai ficando melhor, né? Eu estou casado com a minha esposa há pouco mais de 11 anos, né? A gente fez 11 anos agora, mais 3 anos que a gente se conheceu ali de namoro, então são quase 15 anos, né? E nosso casamento hoje tem sido uma bênção, né? Tem sido bênção pura. Eu estou olhando aqui porque o pessoal está passando aqui de cavalo. Olha lá. Olha lá o pessoal aqui, ó. Natan. Ó, e ali vai passar, ó, minha esposa, minha filha, passeando aí de cavalo. Que bênção, né, gente? E agora você pode pensar assim, poxa, o Rafael tá aí desfrutando com a família, bênção, tão rindo, tão brincando, mas não é sempre assim não, né? Tem dia que é pancada, tem dias que a gente se desentende, enfim, né? Mas tudo isso, pessoal, é uma construção, né? Hoje a gente se entende melhor, hoje a gente se respeita mais, hoje a gente se ama mais, né? Até o relacionamento sexual, ele é melhor. A gente acha que quando casa é bom ter relação no início, é mentira.
Quem é casado há mais tempo aí, de um modo geral, né, até o relacionamento sexual fica melhor, porque você começa a conhecer mais o seu companheiro, a sua companheira, né, você sabe agradar melhor, enfim, sabe também colocar os seus desejos, aquilo que você gosta. Então, tudo melhora, pessoal. Né? Embora exista assim ainda problemas, existam coisas que a gente tem que ir resolvendo, mas de um modo geral, tudo melhora. Amém? Bom, me estendi um pouquinho hoje, mas eu creio que é bênção, né? Tudo que foi falado aqui é para abençoar o seu coração, é para que gere vida na sua vida, né? Para que você cada vez mais se torne aí um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, tá? Beijo no coração de vocês. Amanhã nos encontramos aqui na nossa live. Muito obrigado pela sua companhia e nós nos encontramos aí nos nossos próximos vídeos.